E aí galera do golpe, tudo bom? No vídeo político desse mês a gente resolveu trabalhar um pouquinho com o tema da terceirização. Foi aprovada a lei agora, né? E eu quero explicar um pouquinho para vocês o que é isso. Primeiro, a lei ela é aprovada pela Câmara dos Deputados no dia 22 de março e foi aprovada, sancionada pelo Michel Temer no dia 31 de março agora. Não passou pela Câmara do Senado, essa lei em específico, ela já tinha sido aprovada do jeito que ela estava pelo Senado já há um tempo, né? Essa legislação que passou agora, a terceirização, ela muda algumas coisas. Então vamos tentar entender como é que a terceirização era antes, porque ela já existia, e o que muda com a nova lei. Primeiro, a terceirização ela já existia no Brasil naquilo que a gente chama de atividades meio, ou seja, atividades secundárias de uma empresa. Então, se uma empresa é uma montadora de automóveis, por exemplo, ela só podia ter funcionários terceirizados que não fossem diretamente relacionados com a atividade principal da empresa, que é montar automóveis. Então, o funcionário da limpeza podia ser terceirizado, a segurança podia ser terceirizada, a recepção podia ser terceirizada e assim por diante. Não havia uma legislação específica sobre essa atividade, que é importante lembrar também. A gente teve aí presidentes supostamente de esquerda, por exemplo, que não legislavam nesse sentido, então já era uma mão de obra que tinha problemas aí, né? Agora ela existe. O que muda na prática é que agora é permitido pelas empresas contratarem funcionários terceirizados para as atividades fim, ou seja, para aquelas atividades que têm a ver diretamente com a produção que aquela empresa tem ou com o negócio que aquela empresa faz. Então, de novo, o exemplo da montadora de automóveis, ela pode agora não só contratar porteiros, seguranças, ou funcionários de limpeza, como pode contratar os próprios operários que vão montar os automóveis. Essa é a grande diferença. Tá? Aí você pensa, nossa, mas por que tem tanta gente falando tanto sobre isso se muda só isso? É que a legislação tem toda uma série de outras questões que estão acompanhadas com essa possibilidade. Primeiro, essa legislação que foi aprovada agora não era a mesma legislação que estava em votação em 2015. O governo atual pegou uma legislação que estava em votação no governo Fernando Henrique Cardoso em 98 e praticamente sem nenhuma adaptação aplicou e aprovou isso na Câmara dos Deputados e depois sancionada pelo Michel Temer. Ou seja, qual é o grande problema aí? Primeiro, o grande problema é que é uma legislação antiquada e que foge completamente do debate atual sobre terceirização. Quer dizer, os caras pegaram uma lei de 98 que é anacrônica em dois sentidos. Ela é anacrônica porque ela é muito velha e ela é anacrônica porque ela não está mais em debate, quer dizer, a sociedade não teve tempo de pesquisar sobre ela, de entender, de discutir, né, os efeitos todos dessa lei, e ela foi simplesmente aprovada dessa forma. É importante lembrar que um dos autores dessa legislação é o Henrique Meirelles, que era o ministro da Fazenda na época do Fernando Henrique Cardoso e é atualmente de novo o ministro da Fazenda. A gente aí poderia fazer um vídeo inteiro sobre o quanto esse cara é canalha, mas aí fica para outra vez, né? A segunda, ela permite o que já existia na terceirização antes e que agora é ampliado, ela permite a contratação de trabalhadores temporários. Esses trabalhadores podem atuar, antes eram por 3 meses, era o limite do trabalho temporário, agora são 270 dias, ou seja, 6 meses, com a possibilidade ainda de extensão desse contrato por mais 90 dias, por mais 3 meses, ou seja, o cara trabalha quase um ano inteiro como temporário, é mandado embora, sem direito algum e vai funcionar mais ou menos assim agora, tá? Essa é a ideia. E a empresa não pode recontratar esse cara como temporário por mais 90 dias. Então ele vai ser contratado por 270 dias, pode ser renovado por mais 90, então ele trabalha por esse período, 270 dias mais 90 dias, aí ele tem que ser desligado como temporário, tá? E ele não pode ser recontratado como temporário até 90 dias depois. Tudo bem? Mas ele pode voltar a ser temporário depois desses 90 dias. Qual é o grande problema? A primeira grande crítica que se faz, então, a essa segunda característica da nova lei da terceirização é que isso precariza a mão de obra do cara, o que é uma oportunidade muito grande para várias empresas simplesmente contratar vários temporários, mandar os caras embora, como se fosse lá um período de férias, só que ele não vai ter dinheiro nenhum para receber, e recontratar esse cara 90 dias depois. Não há limite para fazer isso, desde que respeite o intervalo de 90 dias, percebe o risco aí que o trabalhador começa a sofrer? Outra possibilidade que a lei permite também é que, se a greve for considerada uma greve qualquer, tá? For considerada inconstitucional, um trabalhador temporário pode ser contratado de forma terceirizada para substituir o trabalhador que está em greve.
Ou seja, isso diminui a força que os trabalhadores têm no momento da greve. Uma outra característica, a terceira característica dessa lei é que ela vale tanto para empresas privadas como para empresas públicas. Então, isso diminui também muito a força dos funcionários públicos que são contratados por concurso público, né? Isso praticamente, se a gente parar para pensar, praticamente inutiliza os concursos públicos, né? A quarta característica, que é a mais grave de todas, e que está aí gerando toda a polêmica em relação à terceirização, é que, como ele é terceirizado, ele não tem os mesmos direitos que tem um trabalhador que é contratado segundo o regime da CLT. A CLT, para quem não sabe, é quando o trabalhador é contratado na carteira de trabalho, ele tem uma série de legislações que o apoiam, que o protegem e que o empregador tem que cumprir. Então, o pagamento de 13º salário, o pagamento de fim de semana remunerado, de férias remuneradas, fora a carteira registrada e, portanto, o recolhimento no INSS, que vai ser importante para ele quando ele se aposentar, né? Agora também tem uma nova lei de aposentadoria, a gente vai fazer um próximo vídeo sobre isso. O terceirizado não tem tudo isso, né? Uma das únicas responsabilidades que a empresa contratante tem é descontar 11% do salário do trabalhador, que é devolvido para a empresa terceirizada, e é essa empresa terceirizada que tem que resolver ali como que ela vai pagar o INSS, etc. Nesse contexto todo da terceirização, o que acontece? Antes, havia uma coisa chamada responsabilidade solidária. Então, por exemplo, eu sou um funcionário de limpeza terceirizado. Aí, por algum motivo, eu sou mandado embora e acho que aquela demissão foi injusta e eu entro na justiça do trabalho, enfim. Na responsabilidade solidária, a empresa que contratou e a empresa terceirizada, juntas, decidiam como é que iam resolver o pagamento daqueles direitos que o funcionário tinha caso ele ganhasse o caso na justiça. Que já gerava vários problemas, porque uma empresa empurrava para outra e tal. A responsabilidade solidária, na verdade, funcionava só na base da lei mesmo, porque as empresas não pagavam os direitos dos trabalhadores já, né? Com a nova legislação, a responsabilidade solidária acaba, não existe mais. E aí só a empresa terceirizada tem a responsabilidade de arcar com qualquer custo trabalhista. Qual é o grande problema aí? É que as empresas terceirizadas geralmente são muito menores do que as grandes empresas que contratam, do que as contratantes. E geralmente as empresas terceirizadas não têm o mesmo capital para poder pagar essas custas todas de um caso de justiça trabalhista. Entende? Então o trabalhador fica aí sob o risco de não conseguir receber aquilo que ele tem por direito. Fora que também todos aqueles direitos da CLT que eu falei acabam para ele, né? Não existe mais. Há uma legislação também aí, né, na nova lei, que caso a empresa terceirizada não tenha recursos suficientes comprovados, aí a empresa contratante é acionada para pagar esses direitos. Então imagina um trabalhador que precisa receber algum direito, ele entra com um processo, aí a empresa terceirizada não tem capital suficiente, até ela provar isso, vai e volta esse processo, aí ele vai exigir agora da empresa contratante, ele vai ficar um tempão aí sem receber direito nenhum. Isso se ele receber. Se esse processo não ficar aí, né, morosamente andando e andando na justiça, como a gente sabe que funciona. Fora isso, a empresa contratante, esse é um outro problema, mais um dos problemas que a gente está numerando aqui, ela não tem, ela pode, mas não é obrigada a oferecer aos terceirizados os mesmos direitos de assistência que um cara recebe quando ele é contratado diretamente pela empresa. Se a empresa quiser oferecer para ele as mesmas condições, ela pode, mas ela não é obrigada por lei a oferecer convênio médico e nem o acesso a refeitório, essas dependências da sua própria empresa. Portanto, assim, para sintetizar, né, quem defende a nova legislação, principalmente o governo atual, principalmente o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defende a ideia de que isso vai gerar mais empregos, porque os empregadores, as grandes empresas, não vão precisar mais gastar tanto dinheiro com o CLT. É muito provável que aconteça uma série de demissões de funcionários que estão sob o regime da CLT, que tem uma série de direitos, para se contratar funcionários terceirizados que são mais baratos. A nova lei proíbe que a empresa mande embora os funcionários sob o regime da CLT para recontratar os mesmos funcionários como terceirizados. Por outro lado, a lei não proíbe que esses funcionários que têm direitos sejam mandados embora e outros terceirizados sejam contratados no lugar. Isso é um problema, porque os funcionários que têm direitos vão acabar sendo obrigados, né, a procurar novos empregos sem direito nenhum. Ou então funcionários terceirizados que estão à procura de emprego vão aceitar menores salários e esses funcionários que têm direitos, CLT, etc., vão ser obrigados também a aceitar salários muito mais baixos. Um quarto problema, que tem a ver, na verdade, com o terceiro, que é a mesma coisa, os terceirizados hoje já recebem um salário que é 30% menor.
E um quinto problema, que a gente já apontou lá no começo do vídeo, é que a terceirização atual tem como base uma legislação de 98. Tudo aquilo que é desatualizado, quando se fala em lei, gera problemas. A nossa Constituição já tem problemas em relação a isso, né? Porque ela precisaria ser renovada e assim por diante. Enfim, isso é assunto para outro vídeo também. Se você concorda com a lei, se você acha positivo, deixa aqui no comentário também para a gente debater, porque é para isso que servem os nossos vídeos, para a gente debater, trocar ideia, discutir. Espero que você tenha gostado de aprender mais um pouco sobre a política brasileira. A gente se coloca aqui de novo nesse vídeo contra o atual governo. Bom, eu espero que você curta o vídeo, que você participe do debate com a gente, compartilhe aí com seus amigos que também querem entender um pouco mais sobre esse processo e até o próximo vídeo.